Vamos, então, começar os feitos com pleitos de sustentações orais. E as sustentações orais em todos os processos que estão aqui são em agravos regimentais. O tempo é de apenas de 5 minutos. Chamo o ministro Saldanha, da relatoria de Vossa Excelência, o agravo regimental no HC 698-106 do Rio de Janeiro, advogado presente com sustentação oral, que é o indago do doutor. Está presente, né? Deixa eu ver aqui o número. Doutor André Eduardo, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, Excelência? Sim, Excelência. Podemos dispensar? Podemos. Então, Vossa Excelência já tem a palavra para fazer a sua sustentação oral. Tá certo, Excelência. Muito obrigado. Inicialmente, cumprimento Vossa Excelência, na presença de Vossa Excelência, também cumprimento os demais ministros componentes dessa colenda sexta turma. É sempre um prazer e uma honra poder sustentar qualquer tipo de processo na presença de Vossas Excelências. Cumprimento também o Ministério Público Federal, na presença do ilustre Procurador da República, colegas advogados, demais serventuários da Casa. Excelências, esse, para mim, é um caso dogmático. O paciente foi condenado a 80 anos de reclusão, pelo crime de corrupção passiva, no âmbito militar. O habeas corpus aqui, nós já temos habeas corpus aqui junto ao Superior Tribunal de Justiça, questionando também o crime continuado, já rejeitado em uma oportunidade anterior, com relação à dosimetria da pena somada, porque o crime militar, ele multiplica a pena de 8 anos, a pena base aplicada em cada um dos crimes, pelo número de vezes em que o réu recebeu a propina. Era uma única ação fragmentada em 10 pagamentos. Não é isso hoje que vamos discutir, Excelência. O que vamos discutir é a pena base, que gera esses 80 anos. O réu foi condenado a 5 anos de pena base, tendo como único vertente negativa a culpabilidade. O juízo de primeiro grau, o juiz da Auditoria Militar do Rio de Janeiro, fixou a pena em 5 anos de reclusão, a pena base, por cada um dos crimes de corrupção, aumentando em mais de 133% da pena originária, com base na culpabilidade. E, na fundamentação, Excelências, a douta magistrada de primeiro grau coloca que a culpabilidade é exacerbada porque ele é participante do BOP, de uma figura da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O que, na visão da defesa, é elemento constitutivo do próprio delito, pois ele só poderia praticar a corrupção estando agregado à Polícia Militar. Tanto é assim que foi julgado pela Justiça Militar. Entende ainda, Excelência, que o aumento, por base no artigo 70, inciso L, que diz que aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 por estar de serviço, também está consubstanciado no próprio tipo penal em comento. Ora, estamos falando do artigo 308, que é um crime de corrupção passiva. Ao réu foi aplicado a pena pelo crime de corrupção passiva em 8 anos de reclusão. É a pena máxima. É a pena máxima, Excelência. Multiplicada por 10, porque 10 foram os recebimentos recebidos pela parte. Nós não estamos falando de latrocínio, não estamos falando de homicídio, estamos falando de um crime de corrupção passiva. Vejam, Excelências, que a situação é tão diferente do que se imagina na situação dos autos, porque a fixação da pena base em 5 anos, com o aumento de 1/6, por conta da majorante de estar de serviço acrescido de mais 1/3 pela qualificadora, nos dá 8 anos de pena base, apenas, então, somente em cada crime de corrupção, multiplicados por 10. Sei que aqui não podemos discutir a questão da multiplicadora, mas sim, Excelências, a pena base. Entende a defesa que a pena base foi exacerbada, até para concessão de ofício, situações muito semelhantes analisadas por essa Corte. A pena base foi fixada em 5 anos, quando, na visão da defesa, uma única vetorial negativa daria um aumento de 1/6 a 1/8, considerando apenas a culpabilidade. E, então, pugna na defesa, nessa situação, para que a pena seja fixada, pelo menos a pena base, com a redução que se tem como normalizado, de 1/6 a, quiçá, 1/4 sobre a pena originária. A pena originária é 2 anos. O aumento de 1/6 dessa pena já passa ela para 2 e 4. Multiplicado por 10, nós estamos falando em 24 anos.
É uma redução abrupta. O réu não vai ser solto com uma situação dessa, ele já está preso há 8 anos, mas pensar em cumprir 80 anos por um crime de corrupção passiva, ainda que legalmente esteja, assim constando no Código de Processo Penal Militar, no próprio Código Penal Militar, causa estranheza à defesa, porque não é proporcional, excelências, não é proporcional. A situação vivida nesses autos não é proporcional. Não há como se imaginar que uma pena de corrupção passiva possa chegar a 8 anos multiplicados por 10. Sei que não é o objeto desse recurso hoje, essa multiplicadora. Mas o que se busca, pelo menos, excelências, é a redução da pena base e o afastamento da qualificadora de estar em serviço. Ora, estando ele em serviço, é evidente que o crime ia para a Justiça Militar. Há precedentes da ministra Maria Tereza, ministro Og Fernandes, ministro Celso Limonge, de que há configuração específica de bis in idem entre o artigo 70, e seu inciso L, e o fato do crime ser praticado por militar quando em serviço. Aliás, por ele estar em serviço é que foi trazido para a Justiça Militar, senão seria julgado pela Justiça Comum, independente de qualquer entendimento. Então, excelências, meu tempo não está aparecendo para mim, excelência, não sei. Minutos. Tá. Então, excelências, o que busca a defesa nesse agravo regimental é a redução da pena base, com a fixação de aumento de 1/6 a 1/8 pela culpabilidade, a extirpação do aumento pelo bis in idem do artigo 70 e a alteração da pena base com a multiplicadora, que hoje já está consolidada como concurso material, embora a sentença seja de crime continuado, mas há essa divergência entre o entendimento do Superior Tribunal Militar e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, o que busca nesse regimental, especificamente, é a dosimetria. É o que requer a defesa, excelência. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente relator para o voto. Senhora presidente, eu tinha encaminhado o voto num determinado sentido, mas Vossa Excelência fez algumas ponderações, o ministro Jesuíno Rissato também, e agora com a sustentação, eu vou pedir vista regimental para reexaminar essa questão da dosimetria. Mas quero deixar claro e consignado que o óbice, o reconhecimento de crime continuado, já foi decidido pela sessão. Então, não tem mais divergência, não. Mas, mesmo assim, eu vou reanalisar esses acréscimos e eu trago esse voto na próxima sessão. Sim, Excelência. É um caso bem interessante. Eu fiz o exame exaustivo depois deste caso, depois de um destaque também feito pelo ministro Sebastião Reis. Isso. É um caso muito... Eu fiz realmente um apanhado com relação aos precedentes do Supremo Tribunal Federal, né? E verifiquei que, na verdade, existe uma jurisprudência consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal, que não se aplica o crime continuado aqui no caso. Mas, pelo que eu vejo, não é isso que o advogado quer. Não é isso. Então, como Vossa Excelência já pediu vista regimental, eu fico tranquila com relação a isso. Então, após a sustentação oral do eminente advogado, pediu vista regimental o ilustre relator. Aguardo os demais, eu penso, né, ministro Sebastião, Vossa Excelência queria fazer. Aguardo os demais ministros presentes.